vai conhecer um podcast mais direto e reto, tá na TV. Os apresentadores aqui não dão bobeira, aqui o papo reto. Não vem falar besteira, chama toda a família, vem assistir que é show. Pois aqui nesse programa é só chega, é papo. No calor, no áudio, no compasso do tempo, papo é a voz do nosso movimento. Histórias que chocam, que fazem sentido, empreender é arte. É o nosso grito, histórias fora do comum, prontas pra impactar. Nosso programa é papo, ninguém gosta de enrolar. O foco é empreendedorismo nos programas singular. Se segura na cadeira que o show vai começar. E você não conhecia, agora vai conhecer o podcast mais direto, vai dar talvez que eu te dar muita pra saber. Vem cá, e se eu paro aqui na volta, e quando me toda se adendo, é mesmo. Se você não conhecia, agora vai conhecer o podcast mais direto e reto, tá na TV. Se você não conhecia, agora vai conhecer um podcast mais direto e reto, tá na TV. Os apresentadores aqui não dão bobeira, aqui o papo reto. Não vem falar besteira, chama toda a família, vem assistir que é show. Pois aqui nesse programa é só chega, é papo. No calor, no áudio, no compasso do tempo, papo é a voz do nosso movimento. Histórias que chocam, que fazem sentido, empreender é arte. É o nosso... Boa noite! Boa noite, e aí, Lares? Mais um podcast. Mais um, graças a Deus, né? Com a audiência top dessa galera aí. Cara, e vocês não sabem, acabei de descobrir que hoje é 1º de abril, né? Não, descobri que hoje é 1º. Descobri que no dia 1º de abril é aniversário do nosso Lares aqui. É no dia da mentira! Então, feliz aniversário! Valeu, de mentira! Cara. Não, mas é de mentira, mas é de verdade. É meio confuso, né? Porque ninguém... Mas você tá falando a verdade, seu aniversário no dia 1º de abril, ou você tá contando essa mentira só porque é dia 1º de abril? Cara, que confusão. Hoje é dia 1º de abril, dia da mentira, mas meu aniversário é verdade no dia 1º de abril. Olha que legal. E se vocês acreditem, se vocês quiserem. É isso aí. Né? Mas sem mais delongas, quero mandar um abraço para todos vocês aí que nos acompanham, que nos assistem e principalmente para Deus. Deus esteja na vida de vocês, que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor Salvador, esteja na vida de vocês, abençoe cada um de vocês, trazendo prosperidade, saúde, paz, que é o que importa, e o resto nós corremos atrás. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus e vamos começar mais um podcast aqui bombástico. Vamos falar de liderança hoje. Uau! Liderança. Deixa o meu liderança disruptiva. Eu lembrei do nome, porque o nome é bonito. Quando ele falou, liderança disruptiva, aí eu falei, pô, eu gosto desse nome disruptivo. Cara, disruptivo, né? Um nome forte também, né? Forte, massa, né? E é isso, hoje nós vamos falar aqui com o Lucas. Lucas, é um prazer ter você aqui hoje, né, meu irmão? Prazer, cara. Deu certo, né? Deu certo, estou aqui. E eu quero fazer justiça ao vivo, te pedir desculpa. Que isso, você entrou em contato comigo e eu não consegui, na confusão dos meus contatos, e aí não salvo o número, porque às vezes entra em contato e aí eu perdi o contato, depois eu queria falar daquele assunto e eu não achei mais. Mas só aqui, ó, também, você devia ter tentado falar mais de uma vez, verdade. Né? Mano, 700 pessoas por dia tentando falar com esse mano. Um líder não desiste nunca, né? Boa. Lucas, antes de mais nada, quero, começar te agradecendo por estar aqui hoje para falar de um tema tão legal, um tema tão em alta, que é liderança, né? Disruptiva. E, cara, eu não sei nada sobre isso. E hoje você vai me ensinar muita coisa. Vou ter uma mentoria de graça aqui hoje. Vamos. Né? E vamos ensinar os nossos telespectadores também. Tanto do YouTube como da Rema TV. Que passa na Rema TV, o nosso canal. E também no News Rondônia. Tá lá, matériazinha. E na Rádio Papocast. É isso aí, galera. Já baixa no seu Android aí a Rádio Papou, né? E para iPhone também tem a Radiosnet. Você baixa o aplicativo da Radiosnet e pesquisa lá, Papocast, que tá lá. E se você quiser também anunciar na rádio, no Papou e na TV, fala com a gente aqui, que a gente vai estar te passando a nossa proposta estourada. E eu vou te falar, preço muito mais em conta que você encontra na cidade. Pode vir direto com a gente aqui. Além disso, além de patrocinar o podcast, o que acontece? Nós também, com os recursos financeiros, nós patrocinamos o próprio podcast. Porque patrocinando o podcast, a gente está patrocinando você, que tá aqui no Papão. E tem um estúdio também. Se você quiser alugar o estúdio para poder fazer o seu programa, para você só sentar aqui e fazer o seu programa, fale com o Papocast,
que nós temos uma equipe especializada, nível alto. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Alexa, toque uma música country. A estação 70s Country do Amazon Music. Alexa, aumente o volume. Alexa, desligar o painel. Tudo bem, Alexa, ligar o painel. tudo bem. Então é isso, galera. Estúdio Tecnológico ao vivo no Papocast, graças ao Giovanni Silva, meu parceiro. E Moreira agora, o aprendiz do Giovanni. Falou isso, Ah, uai. A vida é um aprendizado, não é? A gente Constantemente. sempre aprende alguma coisa com alguém, não é? Constantemente. E tem que ter humildade pra aprender, não tem? Com E certeza. é isso, então. Leva lá para liderança ensina isso. Então, sem mais delongas, depois dessa apresentação maravilhosa, vamos falar com o nosso líder aqui, Lucas. Lucas, o microfone é seu agora. Prazer, cara. Tô Cara, feliz de estar satisfação, aqui. a gente fica feliz também. Eu já quero agradecer essa oportunidade. Tava pensando, Deus tem os seus caminhos, Amém. né? A gente traça os nossos, mas Deus tem. Hoje eu tô aqui com vocês. Que massa, velho. No dia da mentira. No dia da mentira, que não é mentira. Que não é mentira. Eu estou aqui. Show. Mas muito feliz, cara, e animado para tudo que a gente vai compartilhar aí. Eu espero que eu possa contribuir com vocês e com todo mundo que tá nos assistindo. Massa. Deixa eu começar fazendo uma pergunta. Por que ruptiva? Não, disruptivo. Disruptiva, Disruptiva. perdão. Isso. Por que disruptiva? Então, eu sempre fui um cara que gostei de falar sobre liderança, né? Eu acredito que liderança é uma construção, né? Na verdade, assim, eu participei de um outro podcast, o cara me perguntou exatamente isso. Todos são líderes? Né? Todo mundo é líder? É uma boa pergunta, não é? E eu disse assim, eu tenho um credo a respeito disso. Sim, todos são líderes. Por quê? E aí a gente precisa voltar na origem de todas as coisas, né? Não sei se vocês acreditam na Bíblia, mas eu creio. E eu sou cristão, pô. Quando- Então, isso, Graças a Deus. acredito, na verdade, é o único livro que eu acredito. E eu acredito também que todos os outros livros são escritos baseados na Bíblia. Baseados na Bíblia. Acabou, Tem influência. quebrei com todo mundo agora. Tem influência ali. Então, quando a gente olha para Gênesis, a gente vai perceber que a primeira direção que Deus dá ao primeiro homem e à primeira mulher é sobre governo. Então Deus está conversando com Adão e ele diz assim, governem, multipliquem, dominem sobre todas as coisas. Isso é Gênesis. Legal. Então quando você vai para a origem, você percebe que a primeira direção que o primeiro homem da terra recebe é sobre liderança, lidere. Em outras palavras, Deus estava dizendo, lidere, Adão. A terra e todos os animais e toda a criação é sua, governe sobre eles. E é claro que aquela direção não era só para Adão, mas era para Adão e a sua descendência. Então, assim, eu acredito que todos foram chamados para liderar. A pergunta é: todos lideram? Não. Não. Todos foram chamados para liderar, mas nem todos lideram. E aí, por que nem todos lideram? Porque nem todos exercem influência. Porque liderança é influência. Perfeito. Entendeu? Liderança é influência. Então, respondendo a sua pergunta, por que disruptivo? Quando eu pensei sobre falar sobre esse tema, eu pensei, liderança é algo muito amplo. Muito amplo. Existem muitas facetas do que é ser líder, do que é liderar. E aí eu pensei, cara, eu quero entrar num oceano azul. Eu quero falar de algo talvez que vai muito além do que só liderar. Eu quero falar de uma liderança que é uma liderança disruptiva. E aí a pergunta que fica, o que é liderança disruptiva? Liderança disruptiva é sobretudo um pensamento disruptivo. Falei isso, inclusive, num podcast de um caro amigo aqui. Pode citar, pode citar. Pode citar? Pode citar. Nosso caro amigo Giovanni. Aqui é o seguinte, mano, aqui quem manda é eu, então pode falar o que quiser. Então, entendeu? Aqui é democracia, é minha, então você pode falar, meu amigo pode falar. Pronto. Então, assim, antes de a gente pensar sobre liderança disruptiva, a gente precisa falar sobre um pensamento disruptivo. Porque liderança disruptiva vai ser uma consequência de um pensamento disruptivo. Ou seja, na verdade, a liderança é só um reflexo de alguém que pensa de maneira diferente. Entendi. É isso. Basicamente isso. Então, eu decidi trilhar esse caminho aí da questão da disrupção, porque líderes que foram chamados para marcar o seu tempo são líderes, acima de tudo, que começam numa transformação mental, primeiro. Uma metanoia, que a gente chama de metanoia, uma mudança de mente drástica, fora do comum, extraordinária. Então, disrupção, sobretudo, é isso. É um pensamento extraordinário, um pensamento fora do comum.
E é nisso que ela se difere dos outros tipos de liderança. Exatamente. É sobre isso. É esse líder que está vendo o que ninguém está vendo. Há uns anos atrás, quando eu estava fazendo faculdade, eu cursei publicidade e propaganda. E eu me lembro que um dos livros que a gente tinha que ler era um livro chamado Oceano Azul, se eu não estou enganado. Que é um livro que fala sobre quando o negócio chega a determinado ponto de estagnação, de saturação, né, você tem que entrar no que eles chamam de um novo oceano, o Oceano Azul. Né? Então, imagina, o negócio saturou, tá todo mundo fazendo a mesma coisa, então você tem que entrar estagnou, você tem que entrar nesse que eles chamam de oceano azul. E o oceano azul é justamente isso, é esse oceano não explorado. Essas águas que ninguém nadou ainda, que ninguém bebeu ainda. Então, essa disrupção é sobre isso. É entrar em novas águas, é entrar nesse, desbravar esse novo oceano. Cara, Vamos trazer um pouco isso para nossa questão prática, até para a galera entender como que eu consigo utilizar a liderança disruptiva, por exemplo, no meu ambiente de trabalho. Joia, legal. Eu acredito assim, sobretudo, quando a gente fala sobre liderança disruptiva, é um cara que essa construção começa a partir de você. Então, antes de a gente falarmos sobre termos práticos, né, sobre esse processo de disrupção dentro da empresa, você precisa entender esse processo primeiro. Porque, na verdade, os resultados da tua equipe vão ser consequência das mudanças que vão acontecer dentro de você. Então, poderia aqui falar, você tem que levar a equipe a ser mais criativa, você tem que levar a equipe a pensar... Poderia falar tudo isso e tudo isso colabora. Mas esse processo tem que começar primeiro em você. Então, a pergunta, acho que a melhor pergunta seria, não como a minha equipe pode viver essa disrupção, mas como eu posso viver essa disrupção primeiro. Para que ele seja um reflexo das mudanças que ocorreram dentro de mim. Entendido. Entende? Então, assim, essa questão da liderança disruptiva é muito interessante porque esse processo sempre vai começar a partir do líder. Do líder. Legal. E a tua equipe, na verdade, vai responder a essas mudanças que estão acontecendo dentro de você. Através das suas ações. Através das suas ações. Entendi. Por que você está pensando assim? Né? Por que a empresa tá caminhando nesse rumo? Por que agora a gente tem uma nova linguagem? Por que agora a gente tem um novo slogan? Por que agora a gente tem um novo jeito de ser empresa? Então, as pessoas... E é engraçado porque o ser humano responde a essas mudanças de maneira muito natural. Sim. As pessoas percebem quando a gente muda, sim ou não? Sim. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Quando você muda o jeito de vestir, quando você muda o jeito de se comportar, quando você falar. quando você fala assim, cara, você menos invasivo, menos inconveniente. Isso muda. Todo mundo percebe, todo mundo fala, cara. Exatamente. Quando você se converte, quando você começa a andar com pessoas da igreja, quando você começa a mudar o seu vocabulário, porque você está na igreja, então você começa a limpar o seu vocabulário, limpar a sua mente. Sim. As pessoas veem mudança, falam, pô, tá diferente, tá estranho. Tá diferente por quê? E começa a querer procurar. E todo mundo quer resposta, né, Lucas? Sim. Todo mundo quer saber por que mudou. Exatamente. Curiosidade vem, né? E o legal, assim, sobre isso que você falou, é que isso é digno, isso é valioso, porque, na verdade, se a gente for pensar, qual que é o objetivo de mudanças? O objetivo de toda mudança é um só, é o impacto que ela vai ter sobre a vida de terceiros. Perfeito. Todo mundo, é claro que existem a mudança como uma balança ali que tem dois pesos, né? Existem mudanças que vão gerar impactos positivos quanto impactos negativos. Mesmo gerando impactos negativos, a gente sempre quer um porquê daquele impacto. Então, se a gente for pensar que a liderança disruptiva é um tipo de liderança que gera mudanças e transformações, a gente sempre vai perceber, então eu tenho uma responsabilidade, que a minha mudança gere impacto positivo. E que as pessoas que estão ao meu redor sejam influenciadas para o bem, para uma causa maior. Entendi. Massa. Então, agora eu vou falar sobre cultura organizacional, né, da empresa. Por que eu falo muito de empresa? Porque eu acho que a liderança, ela pode ser exercida em qualquer lugar. Só que a empresa, o local de trabalho, é o local que as pessoas têm mais... Porque se ela exercer a liderança naquele local, ela vai se destacar, e se destacando, ela vai ter melhores resultados, melhores É um salários. ambiente mais favorável, Né? E aí é o seguinte, como a liderança disruptiva, ela pode impactar positivamente a cultura organizacional da empresa. Top. Engraçado, eu gosto muito de falar sobre cultura organizacional. Muito, muito, muito. Porque a cultura organizacional é uma característica de um líder disruptivo.
cultura, falar sobre cultura é uma mensagem muito forte dentro de um líder disruptivo. Por quê? Porque um líder disruptivo, ele entende que ele só vai criar uma mudança, uma metanoia, uma disrupção no seu ambiente, seja de trabalho, seja familiar, no relacionamento dele com a família, quando ele criar uma nova cultura. Sim. Então, é legal essa pergunta, porque se tem algo que um líder disruptivo cria, é cultura. É um cara que entende muito sobre cultura. Por quê? Porque esses processos de mudança, eles só vão ficar visíveis, notáveis, através do que a gente chama de cultura. Um dia alguém me perguntou assim, o que é cultura? Cara, Nossa, abrange muita coisa. é muita coisa. Mas em termos práticos, de uma maneira bem simples de dizer, cultura é o que eu vejo, o que eu falo, o que eu toco, o que eu como, o que eu visto. Isso é cultura. Como que um brasileiro é reconhecido nos Estados Unidos? Quando você pergunta a ele, o que você come? Arroz, feijão, bife. E batata frita. E batata frita. Aí, qual que é o esporte que você mais gosta? Se ele responder futebol, você já sabe de onde ele é. Ainda que o mundo inteiro jogue futebol. Sim. Então você percebe que os traços de culturas vão sendo definidos E pelo agora que pelo lá ele também. Pelo lá ele também. Pelo lá ele. Então, os traços de cultura são definidos pelo que eu visto, pelo que eu como, pelo como eu falo, do que eu gosto. Então, cultura, de maneira bem prática, é isso. E aí, respondendo a outra pergunta, como é que esse líder disruptivo cria cultura na empresa? É isso? Isso. Como é que esse líder cria cultura na empresa? Primeiro é o seguinte, primeiro a gente precisa entender Como ele pode impactar positivamente. Isso. como ele pode impactar positivamente. Primeiro a gente precisa... A cultura organizacional da empresa. Pronto, primeiro a gente precisa entender o que é cultura organizacional. Complexo também. Massa. O que é cultura organizacional? A gente tem duas palavras, cultura e organização. Ou seja, aonde é o meu ambiente de trabalho que tem um jeito de ser, de falar, de se comportar e de ver. Pega esse insight. É isso. Então, por exemplo, o Papou tem um jeito de ser, de falar, de ver, de se comportar. Sim. Entendeu? Existe uma cultura aqui. Se um dia por exemplo, vou fazer essa pergunta para você, ela pode ser retórica ou não. Qual que é a cultura do Papou? Hoje nós somos... o papo hoje ele existe para poder dar voz às pessoas, né? De uma maneira informal, de uma maneira rápida, decisiva, incisiva, entendeu? A gente quer mesmo, às vezes, gerar desconforto em quem tá assistindo para que ele gere mudança nele. Porque não há como ter mudança sem ter desconforto, Verdade. entendeu? Quando você tá na zona de conforto, você deixa a vida me levar. Sim. Né? E quando você gera esse desconforto, às vezes numa frase, num insight, alguma coisa dentro da... Às vezes, cara, eu falo para as pessoas, um hater é sempre uma pessoa que se incomodou com ele mesmo. Um hater é uma pessoa que se incomoda com ele mesmo. Sim, ele tá em crise. Ele tá em crise. E aí ele tá atacando outra pessoa porque ele tá sendo... Externando Ele tá aquilo. externando aquilo que tá machucando ele naquela situação. Sim. Então, assim, quando você começa a entender isso, e hoje a cultura do Papou aqui é levar informação, levar cultura, levar entretenimento, levar insight, oportunidade para as pessoas. É isso. Hoje a gente tenta, e dessa maneira leve, simples, rápida, entendeu? E é isso. Sem engessamento. Você define a cultura do Papou dessa forma. Top. Vamos lá. O que você acabou de me dizer constrói... Eu diria que constrói muito mais a visão que você tem do Papou do que propriamente a cultura do Papou. Vou te explicar por quê. Se você me perguntasse assim, Lucas, tá certa a minha definição de cultura? Eu diria que mais ou menos. Sim, por quê? Porque a gente tá numa aula aqui, pode ser? Pode. A gente tá aprendendo junto. Manda bala. Então, vamos lá. Eu definiria que o que você me disse é muito mais parte da visão que você tem sobre o Papou do que a cultura que o Papou tem. Por quê? Porque se eu acabei de dizer que cultura organizacional é o que eu penso, o que eu vejo, como eu falo, como eu me comporto, então eu esperaria de você falar assim, a cultura do Papou nós temos uma linguagem assim, nós nos comportamos desse jeito, a nossa maneira de se vestir é essa, por que eu uso o que eu uso, por que eu falo essa frase que eu falo constantemente quando eu vou receber as pessoas, por que todos os convidados que entram aqui recebem um presentinho, uma caneca, isso é cultura. Isso é cultura organizacional. Então, na verdade, são as práticas, são os hábitos criados dentro da tua organização que definem a tua cultura. Isso é cultura. Entendi. Então, o que você me disse tem muito mais a ver com a visão que você tem do Papou do que a cultura do Papou. Por que nós temos essa parede
Por que que nós usamos esse ambiente? Legal. Essa parede é o quê? Construindo empreendedores, construindo pessoas. A ideia é essa. Exatamente. Por que o nome Papou? Por que que nós pensamos Porque é nesse direto nome? e reto, é papo. Pronto. Entendeu? Então, isso define quem você é. É a mesma coisa que o exemplo que eu dei sobre o brasileiro. Por que que o brasileiro é o que é? Ele gosta de futebol. Ele come arroz com feijão, e bife, e batata frita. Então, essas coisas práticas vão definindo cultura. Então, esse líder, ele impacta, o impacto que ele tem numa organização é fenomenal. Por quê? Porque ele sabe que a única forma, ou uma das únicas formas de criar uma disrupção dentro de uma empresa é criando uma cultura. É um jeito de ser. Por exemplo, se eu for num outro podcast, eu não vou me esquecer da experiência que eu tive no Papou. Entendi. Por quê? Porque me marcou. Te marcou, né? Isso é cultura. Entendi. A cultura é o que marca no outro. Quando É o o que cara chega aqui, ele olha tudo, a experiência que ele vive como um todo dentro do ambiente. Exatamente. Por que o mundo ama os brasileiros? Por causa da experiência. Show. Entendeu? Faz sentido. O mundo não ama os brasileiros por causa da estrutura, da Brasil. qualidade de vida que nós temos aqui. Não. Eles vivem em patamares melhores e maiores. Mas o mundo ama o brasileiro pela experiência. Isso é cultura. Top. Pelo povo também, né, cara? Irmão, é isso aí. E quais os desafios que esses líderes enfrentam, assim, em qualquer lugar? Qual o desafio que ele enfrenta? Qual é, assim, a dificuldade que eles têm, né? Quando ele é disruptivo, quando ele, né? Eu acho que deve ter, né? Muitas dificuldades. Por quê? Porque um líder disruptivo é um líder que ele é pouco entendido. Primeiro pela mensagem dele. As pessoas não entendem isso. O que é disrupção? Então, assim, tudo bem, não é obrigação das pessoas entenderem, justamente porque é um tema complexo. Por exemplo, alguns anos atrás eu gosto de sempre citar esse exemplo. Citei do nosso amigo Giovanni. Alguns anos atrás eu li um livro do Steve Jobs chamado A Cabeça de Steve Jobs. Certo. E esse livro, foi um divisor de águas na minha vida, A Cabeça de Steve Jobs. E basicamente o autor tentava revelar, desvendar, entender a complexidade da mente daquele homem. Que foi um grande disruptivo. Ele era bem complexo mesmo. Ele é complexo? Complexo. O cara foi demitido. Assisti uns 2 filmes dele, um com visões diferentes, e é muito complexo. a cabeça Muito dele. complexo, porque a gente tem um cara que é à frente do seu tempo, totalmente futurista. Ele não era criador de nada. Nada. Exato, não era criador de nada, mas era um... É. Como? Ele é um idealizador. Ele é um visionário. Ele não era técnico. Ele era tipo. Ele não era um cara que era técnico. Como é que eu igual sei? nós. Ele era um visionário. Ele era mais ou Piada menos. Né? interna, galera, piada interna. Ele era uma pessoa que sabia encontrar as lideranças Exato. dele. Ele era um visionário. Visionário. Ele tinha visão. Ele sabia onde ele queria chegar. Bota o microfone, fala no microfone. O Steve Jobs, ele sabia o que ele queria, mas ele não sabia fazer. Exato. muito Ele doido era visionário. E o visionário é assim. Ele precisava de um. Aí, tá vendo? Aí, é isso aí. Já tomou mais hoje? Não jogue lá dos nossos patrocinadores. E ele era um visionário. Então, assim, continuando com o raciocínio. Eu li esse livro, foi um livro fantástico, A Cabeça de Steve Jobs. E, por exemplo, você me perguntou quais os desafios que esse líder disruptivo enfrenta. Cara, muitos. Por quê? Primeiro porque ele não é compreendido. Ele não é entendido. Ele É o não que é eu mais ia entendido. nos filmes, é isso aí. Ele não é entendido. Quando você vai ver os filmes do Steve Jobs, você percebe que ele era um cara péssimo de relacionamento interpessoal. Péssimo. Ele era odiado, ele era tão odiado que foi demitido da própria empresa. Ele não sabia lidar com isso. Ele não sabia lidar com pessoas, entendeu? Só que isso é uma característica de um líder disruptivo. Ele vai ser pouco relacionável. É mesmo? Pouquíssimo. Pouquíssimo. Por quê? Porque o líder disruptivo é alguém que carrega uma visão que transcende tudo. Os recursos que ele tem, o tempo que ele tá. Por isso que geralmente líderes disruptivos são líderes futuristas. Futuristas, o cara tá no futuro. Por exemplo, o Elon Musk é um grande líder disruptivo. O cara tá no futuro. Tá muito além, né? Ele tá muito além. E você percebe, ele segue o mesmo padrão do Steve Jobs. Uma pessoa pouquíssimo relacionável. Pouquíssimo. Verdade. O Elon Musk é pouquíssimo relacionável. Dá poucas entrevistas, poucos amigos. Então você percebe que segue um padrão esse tipo de líder. É claro, não estou dizendo que
Não tô Um líder romantizando, disruptivo, né? exato, um líder disruptivo não pode ser alguém que seja agradável, relacionável. Não, mas você percebe um padrão. Ah, então eu já tava achando que eu só era líder normal, sem ser disruptivo. Não, é claro, isso é uma construção também, mas ele é pouco entendido, então isso já é um grande fator. Ele é pouco entendido, por quê? Porque sua mensagem é complexa. Sua mensagem é complexa. Então, por exemplo, vocês estão aqui me fazendo perguntas o que é disrupção, o que é ser um líder disruptivo. Perceba que eu vou explicando, e quanto mais eu explico, parece que mais complexo fica. É verdade. Porque não é uma mensagem fácil. Sim. Na verdade, você precisa viver ela, você precisa mastigar. Aquilo que a vaca faz, o boi faz, ele fica ruminando. Né? É uma mensagem para você ruminar, para você ir para casa e pensar, para você construir uma ideia, que não vai ser uma ideia de um dia, mas vai ser uma ideia de 1 mês, 2 meses, 3 meses, de 1 ano, 2 anos, 10 Caramba. anos. O Entendeu? Enéas era assim. Então, O Enéas era disruptivo. Verdade. Exato. Então, assim, ele tem muitos desafios. Ele tem muitos desafios, né? Isso aqui que eu falei, uma mensagem pouco compreendida, um cara pouco relacionável, é uma só das características, mas ele tem muitos desafios. Cara, vou te falar uma coisa. Hoje, assim, você citou alguns exemplos, né, vivos. Você citou o Elon Musk, concordo contigo. Concordo. Eu acho, por exemplo, também, se a gente for trazer nossa realidade, hoje nós estamos, ontem, o Flávio Augusto é um cara, um líder disruptivo. Sim, total. Entendeu? Que é um cara que ele... Mas como tu falou, essas habilidades, elas podem ser construídas ao longo do tempo, não pode, Lucas? Pode. Porque, assim, tem uma coisa que eu falo muito para as pessoas, eu acho que ninguém nasce nada. Eu acho que isso é uma concepção minha, um pensamento que eu venho pensando e desenvolvendo ao longo do tempo, com todas as experiências que eu venho adquirindo. Eu acho que as pessoas lá vão se moldando dentro do ambiente que ele vai vivendo. Ninguém nasce médico, ninguém nasce advogado. Eu falo para as pessoas o seguinte, que o ambiente, ele forma mais do que o próprio livro ali. Quando você, por exemplo, por que existe faculdade? O cara vai para a faculdade, ele chega na faculdade, aí vai lá estudar, por exemplo, ser médico. Cara, ele passa... Como é que ele aprende? Ele aprende vivendo. Ele pega ali um pouquinho do livro, mas ele vai o quê? Viver a experiência de ser médico. Sim. E eu acho que ao longo do tempo, quando descobriram isso, eles entenderam, ninguém nasce nada, então a pessoa se torna. Sim. Então a pessoa vai se tornando. Ela se acostuma com sangue, ela se acostuma com o ambiente, ela se acostuma com a pressão. Sim. Isso é E verdade. ela vai se acostumando. Eu conheço pessoas que morrem de medo de sangue, morriam. Hoje são médicos extraordinários. Sim. Então, assim, é muito legal isso. E ninguém nasce técnico, ninguém nasce. Meu irmão tinha médico de sangue. Aí, o irmão E do hoje é Moreira. transplantista de medula. E hoje é transplantista de medula. Uou. Então, Sou médico sangue. Uau. e é o que eu falo para as pessoas, ninguém nasce juiz. Ah, a pessoa nasceu para isso. Quando você fala isso, você limita o ser humano, e Deus criou a gente para ser o que a gente quiser ser, entendeu? Em qualquer profissão. Então, Desde que busque, né? agora, existem traços. Existe um traço. Sim. Um traço de um cara ser melhor em comunicação, Sim. do cara ser, como você falou, mais introspectivo, mas só que um cara que ele pensa disruptivamente, porque ele tem. O cara que é disruptivo, que ele é calado, por que eu penso que ele é mais disruptivo? Porque ele tem mais tempo pra pensar. Ele é dado ao campo das ideias. Isso, ele tem mais tempo pra pensar. Ele Tem mais tempo ali pra, como eu vou falar, ruminar. Então, ele não é tão acelerado e tal. E eu acho que. Assim, eu acho que cada um completa o outro. Sim. Porque dentro de um ambiente de trabalho, você tem que ter um cara que é líder de comunicação. Tu tem que ter um cara que já tem aquele. Que é o cara que é o cara que pensa fora da casinha. Quando eu falo Sim. pensar fora da casinha, isso é ser disruptivo? Também, compõe. Compõe? Por quê? Isso vai entrar no que eu te falei, né? O telespectador. Liderança disruptiva é treinável. Isso. Good question. Então, Boa pergunta. Vamos lá. Sim. Por que liderança disruptiva é treinada? E aí eu amo, isso aqui é genial. Guardem isso. Certa vez, e assim, voltando a um pouco do que eu falei lá no início, a questão de todos são líderes, isso é muito legal. Eu acredito, eu tenho uma tese, isso é uma crença minha. legal. Tá? Eu tenho uma tese que é o seguinte, as pessoas elas confundem muito a diferença entre dom e talento.
Legal. E aí eu quero explicar isso aqui para responder Essa a sua diferença, pergunta. legal. Essa diferença. O que é dom e talento? Aí você falou, ninguém nasce nada, a gente vai desenvolvendo, vai se construindo. Concordo. Vamos entender melhor isso aqui para ficar mais com base. Se todas as pessoas foram chamadas para liderança, né, eu acredito, todos foram Até chamados porque pra nós liderança. viemos de um homem e uma mulher só. De um homem e uma mulher só. E a ordem que Deus deu para esse homem e uma mulher só foi o quê? Governe, Governe. lidere. Lidere. Gente, É que crê em isso. Deus, é isso que eu penso. É isso. E não só para Adão, mas toda a descendência de Adão. Aquilo ali era um chamado para toda a descendência. Os próximos que viriam tinham a mesma ordem que Adão teve. Governe, lidere. E tanto isso, legal pegar esse gancho, porque assim, os 3 filhos de Adão que foram, né, dominar os mundos, foi assim. Teve os filhos, cresceram, treinaram e falaram, vai pra lá, vai pra cá, vai pra onde criou a Ásia, criou os outros. Exato. Eu vi, inclusive, um vídeo esses dias falando sobre isso. Exatamente. A origem dos asiáticos, de que filho que Exato, era exato. e tal. Cara, é muito louco essa parada. Eu sou fascinado por isso. Eu amo também, eu gosto disso também. Mas vamos lá. Então, assim, todos foram chamados para liderança, nessa visão bíblica, né, de governo, vai lá e governe e domine, só que nem todos lideram. E nem todos lideram porque nem todos influenciam. Liderança é influência. Um dia me perguntaram assim, o que é influência? Influência é a falta que você faz quando não está presente. Isso é influência. Se você não estiver aqui, você vai fazer falta? Entendi. Isso é influência. Legal. Aí vamos lá, vamos para essa questão de dom e talento. O que eu acredito? Existem pessoas que elas nascem com um dom de liderança. Liderança é dom e liderança é talento. Vou explicar. Genial isso aqui. Se você me perguntasse assim, cara, você acredita que você nasceu com um dom para liderança? Eu acredito. Liderança sempre foi um traço. E aí, como é que a gente identifica, por exemplo, alguém que nasceu com um dom de liderança? Quando eu olho para uma criancinha, um menininho de 2, 3 anos, às vezes 1 ano, 4 anos, e você já percebe uma característica de guia, de comando no menino, no moleque, na menina. Ele geralmente é o menino que manda em todo mundo. Sabe aquelas criancinhas que mandam em todo mundo? Ele Poderoso guia. chefinho, ele vai lá e... É o chefe da tribo, é o chefe ali da escola, do grupinho dele. É nítido que aquele menino já tem uma predisposição para liderança. É dom. Alguém treinou ele? Não. O menino nasceu com aquilo. Nasceu com aquilo. E aí eu vou te explicar. O que é dom? Dom é uma habilidade nata. Sim. Ninguém me deu. Deus me deu. Por isso que o nome é dom. É engraçado que quando você vai para o inglês, dom, a palavra dom em inglês significa gift, que significa presente. Legal. Então faz total sentido. Dom é um presente de Deus. Não foi meu pai nem minha mãe que me deu, foi Deus que me deu. Veio da genética de Deus. Veio da genética de Deus. Que é o quê? Muito o bom. sopro de Deus dentro da gente. Muito bom, sensacional. Veio da genética de Deus. Muito bom, garoto. Legal, Muito ó. bom, muito bom. Legal. Veio da genética de Deus. Agora, quando a gente vai para talento, o que é talento? Talento é uma habilidade adquirida. Eu não tinha, mas eu adquiri. Por exemplo, um exemplo, não é o meu caso, mas eu sonho ser um pianista. Eu sonho ser um pianista, mas eu não tenho dom, mas eu treinei e adquiri essa habilidade. Legal. E hoje eu sou o melhor pianista do mundo. Um exemplo. Entendeu? E é possível. É possível. O cara não tinha, mas ele treinou e adquiriu aquela habilidade e hoje ele é o melhor pianista do Através mundo. de muita prática. Através de muita prática, muito aprendizado, muito tempo gasto ali. Diferente do dom. O dom eu não fiz nada. Eu só recebi. Legal. Uma habilidade, porque dom também é habilidade. E é legal falar sobre isso aí, sabe por quê? Porque tem crianças que nascem com ouvido absoluto. Então, e aí é o dom. É o porque dom. ele, por exemplo, a pessoa toca uma tecla, ele sabe qual que é, Anota. só de reconhecer aqui. Então, isso é uma coisa que vem. Isso é um dom de Deus. Não tem Por como. exemplo, Vai me arrepiar agora. me explica um autodidata. Me explica um autodidata. Não se explica. O cara nunca treinou um teclado na vida, um violão na vida. Você dá pra ele. Você dá pra ele, ele toca. Ele toca. Me explica um É autodidata. loucura. Não se explica. Tem um caso de um rapaz que foi até pro The Voice, que ele é do Acre, que ele é cantor lírico. E ele nasceu assim, ele começou a cantar desse jeito, desde pequeno. E ele até praticamente, eu acho que ele ganhou o The Voice. Caramba. Foi Ele mesmo? foi o segundo colocado, depois você pesquisa. Que E ele legal. conta a história dele. Aí ele começou a cantar, começou a estudar, e aí um cara viu ele na internet e falou, cara, esse menino nasceu assim, eu preciso
melhorar as habilidades Exato, dele. É isso aí, exato. é loucura isso. Bom, e você tocou num bom ponto. Então, assim, pra gente encerrar esse raciocínio. Então, eu acredito que liderança é tanto dom quanto talento. Entendi. Liderança enquanto dom é uma habilidade nata. Eu recebi. Perfeito. É claro, significa que, eu tenho um dom de liderança, não vou precisar nunca me capacitar? Não. Todas as habilidades, ainda que sejam dom recebido, elas precisam de capacitação, desenvolvimento. Então, existe dom existe liderança enquanto dom. E existe liderança enquanto talento. Sem falar que o dom, ele é específico a uma área. Ele nunca abrange todas, né? Exatamente. O dom que você recebe divinamente, ele vem específico para uma área. Exatamente. Aí você tem que trabalhar as outras. Tem que trabalhar as outras. E aí, quando a gente olha liderança enquanto talento, é o tipo de cara que, por exemplo, na escola o menino era quieto, tímido. Né? Geralmente a gente não percebe liderança em pessoas tímidas. Mas, às vezes, essa habilidade, que é o talento, vai ser desenvolvida. E aí, como é que essa habilidade vai ser desenvolvida? Através do ambiente, através dos colegas. Às vezes o menino cresce e a roda de amigos dele ali geralmente são pessoas com opiniões muito fortes, com senso crítico muito aguçado. Então a socialização. Então você vai perceber que aquele menino que era tímido na escola, que não tinha aparentemente habilidade para liderança nenhuma, vai se desenvolvendo enquanto líder por causa do ambiente que ele tá. Você vê muito isso em algumas escolas, crianças que estudam, que têm aula de reforço em casa, elas são mais tímidas, enquanto aquelas que interagem com outras crianças, elas se desenvolvem de forma mais rápida. Cara, aconteceu um negócio essa semana, inclusive eu vou compartilhar com vocês uns dias pra trás agora. Meu filho tem 6 anos, né? E o meu filho, desde pequenininho, onde ele chega, por exemplo, vou dar um exemplo pra tu. Ele chega muito atrasado. Pelo menos uns 15 minutos. Então ele sempre chega e já tá todo mundo na sala. A professora fala, toda vez que ele chega, é festa na sala. É mesmo. O Arthur, os amigos todos fazem uma festa porque ele chegou. Que legal. E ele tem uma habilidade de comunicação fora da curva. Ele tem um vocabulário extremamente desenvolvido. Inclusive, a minha sogra, ela é especialista em linguística. E ela tá fazendo um doutorado lá em São Paulo. E aí ela pediu pra gente gravar ele em alguns momentos, fazendo tarefa, não sei o que. E aí mandamos pra lá. E ele foi estudado por um grupo de professoras, né, na área de linguagem. E aí foi constatado que a linguagem, ele tava com 5 anos, hoje ele tá com 6. A linguagem dele não condizia com a idade dele. A linguagem dele era de uma criança de 8 anos de idade, enquanto ele tinha 5. E aí eu fiquei pensando, cara, o que seria? Será que foi treinado por mim, pela mãe dele? Porque inconscientemente, que a mãe dele conversa muito, eu também converso muito. Legal. A gente fala muito. Então a gente não sabe se ele nasceu assim ou se ele foi treinado pela gente inconscientemente. Pelo ambiente, né? Pelo ambiente. Mas assim, eu vejo que ele é muito querido na escola. E ele foi agora com 6 anos, enquanto todo mundo estava terminando de ler, aprendendo, porque você sai ali aprendendo a ler, você termina a alfabetização, aprendendo. Aí você começa a treinar no primeiro ano. Ele já estava lendo no final, e tanto que ele foi orador da turma com 6 anos de idade, e ele leu provérbios, irmão. Caramba, Eu com 6 anos de idade, eu não sei nem se eu sabia conversar com as pessoas. O tijolo na parede. E assim, eu vejo que essa geração, se você usar o que nós temos hoje de ferramentas, porque nós não tínhamos naquela época, né, Lucas? Verdade. Sim. Você cria pessoas incríveis que vão mudar o mundo. Sim. E eu vi uma coisa outro dia, que alguém, não sei nem que falou pra mim, que a geração dos meus filhos, dos nossos filhos, essa que tá com 3, 4, 5 anos hoje, é a geração que vai mudar a realidade dessa galera de 20 anos hoje. Eu acredito. Porque essa galera de 20 anos hoje, você já não encontra mais um pedreiro, um marceneiro, pessoas com habilidades. Hoje um pedreiro tem 50 anos, um cara bom assim, entendeu? Então, tá difícil tu treinar, tá cada vez menor as profissões dessa área. Porque a galera não quer ir trabalhar com isso. Sim. Olha uma coisa interessante que você falou aí. Eu acredito que hoje a Terra, a humanidade, ela tá voltando ao ponto de origem. Isso. Por exemplo, quando Deus dá a direção para Adão e Eva, eles tinham um compromisso com o mundo inteiro. Perfeito. Além de cuidar do jardim, eles tinham um compromisso de levantar novos líderes.
Era isso. A missão de Adão e Eva era levantar novos líderes. Legal. Não criar filhos, levantar novos líderes. E esse levantar novos líderes inclui todo esse processo de criação, obviamente. Isso que você falou é muito interessante. Por quê? Porque hoje eu estou vendo a humanidade se voltar para uma coisa. Nós estamos entendendo que essa nova geração não nasceu para ser pedreiro. Assim, nada contra. São Nada profissões contra. dignas. São dignas. dignas. E tem pessoas que podem ensinar pedreiro, ensinar outras Sim, pessoas. nada contra. E criar grandes empresas. Grandes empresas, mas você percebe hoje que pais que entenderam isso, e isso é até legal você falar sobre isso, pais que estão entendendo essa disrupção que está acontecendo no mundo, precisam entender, eu estou criando o meu filho para ser um líder. Então, na verdade, essa compreensão de criar filhos para uma profissão está morrendo. Vou repetir. Essa ideia de criar filhos para uma profissão está morrendo. Os líderes de hoje, os pais líderes de hoje em dia, eles entendem que eles estão criando filhos para serem líderes. E o líder sabe o seu destino, o líder sabe o seu caminho, o líder sabe trilhar a sua história. Então eu não crio meu filho para uma profissão, eu crio meu filho para ser líder. E querendo ou não, aquela parte que você falou lá do dom E do talento. e do talento é o que vai separar essa galera mais na frente. Pronto, perfeito, Entendeu? perfeito. Porque vai chegar um funil, vai funilar tanto Exatamente. que automaticamente vai fazer essa separação. E quando a gente fala sobre salvar essa nova geração que tá vindo aí, porque acontece, essas crianças que estão vindo agora de 5, 6 anos, os pais estão entendendo que estão se criando, pessoas, hoje a galera de 20 anos, 21 anos tá muito frágil, Sim. muito debilitado emocionalmente falando, e hoje querem ficar dentro de quarto, só jogando jogo, Sim. né? Começam a sair muito tarde pra guerra, Pro pra mundo. luta. Sim. E eu hoje, meu filho tem 6 anos, mas hoje eu treino meu filho pra ele ir pra guerra muito cedo. Eu quero que ele já. Fantástico. Eu quero que ele. E assim, hoje, cara, eu gosto. Podem falar o que quiser, mas eu sou fã do Pablo Marçal. De alguns pensamentos dele. Eu gosto também. Eu quero Eu que vou meu confessar filho, aqui. eu quero que meu filho case muito com 20 anos, 21 anos. Eu quero que ele tenha empresa. Eu quero que ele lidere pessoas. Que ele Eu comece quero a errar mais que cedo. ele comece a errar mais cedo pra quando Show. ele chegar numa idade. Exato. Pai, ele ser Exato. muito foda, entendeu? Bom. Então, assim, eu quero isso pro meu filho. Legal. Eu não quero botar ele dentro de uma bolha Sim. e falar, não, você não pode fazer nada disso, eu tenho que fazer tudo. Não, cara. Exato. Filho, pega aqui o dinheiro, vai lá na escola e compra o teu lanche, entendeu? Ó, vamos ganhar um dinheiro aqui, vem cá. Vou te ensinar a ganhar um dinheiro aqui dentro de casa. Tal. Então, assim, ensinar ele a que ele precisa produzir para ganhar o recurso, para ele poder acessar o recurso, para ele poder ir atrás do lanche dele. Sim. Então, essas coisas eu tenho... Fez eu lembrar, teve um dia que ele chegou aqui, a situação do filho dele. Que chegou aqui, ele falou, eu negociei com a tia da cantina, cara. Foi mesmo. Ele foi. Caramba. Ele, com a idade dele, Já chegou, tava ele negociando. negociou com a tia Ele, o lanche, ele mano. perdeu o dinheiro. Eu botei o dinheiro na carteira dele e aí ele perdeu o dinheiro. E aí perdeu tipo R$1, uma moeda, era R$6. Ele chegou pra tia da cantina e falou, tia, nós temos um problema. Nós temos um problema, olha só. Fantástico. Aí a tia falou assim, e ele é querido na escola por todas as diretoras. Bicho, eu vou te falar, eu não era essa criança querida. Eu era uma criança, meu irmão, eu era complicado. E ele chega lá e ele falou, nós temos um problema. Ela falou, qual o problema? Ela falou, eu trouxe o dinheiro. Só que eu perdi o dinheiro no caminho, não sei o que aconteceu. Desse jeito. Uau. A senhora me vende um lanche hoje, faltando R$1, e amanhã eu te trago o que tá faltando? Aí ela falou assim, até 10 lanches eu vendo pra você desse jeito. Ah, meu filho. olha só. Então assim, cara... Tem uma boa fama. Você Eu vê que o sei. menino tem uma com boa fama. 6 anos, velho. E a parte legal é que a gente tava aqui no programa, tava Foi. arrumando as coisas, e ele chegou diretamente com a esposa do Com a Alisson, minha, chegou mãe, lá com a minha esposa. e falou assim, mãe, eu fiz um acordo assim, sabe, assim, como se fosse uma pessoa adulta, cara. Que legal. Que legal. Uma coisa interessante sobre essa questão de líderes, né, pais disruptivos, é que esses caras, eles entenderam uma coisa. Eles criam pessoas para os erros, para erros. Sim. São líderes que não têm medo de erros. Você pode perceber, uma característica muito comum desse tipo de líder é que eles não temem erros. Eles não temem erros. Legal. Na verdade, risco é sinônimo de liderança. Não existe um líder sequer que tenha marcado a história que não tenha arriscado. Na verdade, se você não estiver arriscando, provavelmente você não está liderando. Caramba, velho. Porque risco Insight, velho. é sinônimo de liderança.
Nu. Que insight. Putz, É a velho. real situação. É a minha real situação. Vou deixar você dar uma respirada. Vamos falar de patrocinador, né? Que tem que pagar esse podcast. Tem que pagar. Vamos lá, bora faturar. Vamos lá. Manda bala, Giovanni! Ou mais Energy Drink, energia o dia inteiro, galera. Vocês não têm noção o que é esse energético. Essa latinha aqui, pra vocês terem noção, tem só 76 calorias, papai. Você pode incluir ele na sua dieta sem precisar se preocupar em aumentar as calorias da sua dieta. Ou mais Energy Drink é distribuído pela Didio Refrigerantes. Habita Mais, administração de condomínios, administrando condomínios há mais de 10 anos, com qualidade e compromisso. Volta lá. Lembrando que a Habita Mais administra hoje mais de 50 condomínios em Porto Velho, está expandindo suas fronteiras para Ariquemes, para outros lugares, e são mais de 6 mil unidades. Tem noção que tu lidar com 6 Mano, mil donos de imóveis, É uma irmão? cidade, No brother. condomínio? Rapaz, meu amigo, a gente tá ali no nosso condomínio lá que nós compramos lá, pensa num problema grande. Minha esposa virou conselheira, pai do céu, Uou. dor de cabeça. Manda bala. Coronel Church Draft Beer, bebida genuinamente amazônica, o chopp mais delicioso da região norte, galera. Qualidade, inspeção, tudo nível internacional. O cervejeiro da Coronel Church, Premiadíssimo. ele só tem mais de 300 medalhas internacionais, amigo. Já foi cervejeiro da Ambev. Rapaz, quando uma cervejaria precisava abrir, era ele que era chamado. E hoje o homem tá comandando a Coronel Church. Vem com uma receita específica para a região. Tem 3 tipos de chopp: Hop Lager, Pilsen e IPA. Eu gosto muito da Hop Lager, que tem um sabor meio de, sabe, de ervas e tal. Uma delícia. E Sandubas Lanches, onde tudo é mais gostoso desde 1993, a lanchonete que é sanduíche, que é hambúrguer artesanal desde a sua fundação, meu amigo. Lá no seu hambúrguer não tem farinha, não tem nada, é carne pura. Coma no Sandubas e experimente o que é qualidade de verdade. Everton Sushi Man, culinária oriental, rodízio todos os dias a partir de R$ 69,90. E lá, galera, eu vou falar pra você, você come à vontade por R$ 69,90. Quando... Rapaz, me diz onde tem outro sushi assim. Cara, não tem. Com a qualidade que eles com- servem. Com direito a temaki, Não. com direito a bebida à vontade. Vai no Everton Sushi Man e delicie o melhor sushi da região norte. Lembrando que vai inaugurar, já inaugurou a nova loja. Vá na nova Inaugura, loja. não. É depois ainda? Depois. Ah, é depois. Então vai inaugurar a nova loja. Na nova loja, na frente do shopping. Corre lá e experimente. Não deixe de participar dessa inauguração. Visão Materiais Elétricos, qualidade e compromisso na Visão Materiais Elétricos, tudo em elétrica. Você encontra na Visão tanto fios de primeira qualidade, interruptores, disjuntores, tudo para sua obra, do início ao fim. Né? Decoração também, luminárias decoradas na Visão Materiais Elétricos. Vá lá na Visão e faça o seu orçamento e feche negócio, que é o melhor amigo dos materiais elétricos de Porto Velho. São Aves Óculos e Ópticas, óculos com proteção UV e uma linha de polarizados incríveis e garantia de 3 meses. Você encontra na São Aves Óculos. Lembrando que na São Aves tem mexe com receituários. Faça o seu orçamento agora e agende a sua consulta na São Aves. É isso mesmo, a gente com um oftalmologista. Nós te direcionamos para um oftalmologista para você fazer a sua consulta rápido e depois fazer o seu óculos. Endereço da São Aves, Avenida Amazonas, 3426, em frente à lotérica. Olá, Telecom, internet de qualidade você encontra na Olá. Olá, dá um olá aqui na Olá, né? Dá um olá na Olá e garanta a sua internet. Gamer. Olá, é isso aí. Fale lá com meu amigo Josimar. É isso aí, arrebenta, Josimar. Porto Service Ecomundi. Trabalha com toque de brilho, com marmorato, Revestimento. vinílico é outro. Ah, é. Vinílico é outro. Porto Service, tá vendo essa parede aqui bonita aqui atrás da gente aqui, ó? Toque de brilho, galera, é uma parede espetacular. Ela é impermeabilizada, ela não infiltra e ainda você pode lavar ela, feita de pedras preciosas. Lembrando que lá
você vai contratar desde a mão de obra e o material tudo junto, você não precisa se preocupar com nada. Só faz o orçamento e faz o serviço, que eles resolvem tudo com rapidez e qualidade. Totem Soluções Gesso, Pisos e Revestimento. A Totem é especialistas em revestimentos vinílicos, em pisos vinílicos. É uma obra rápida, uma obra limpa e com um acabamento incrível, né? Como vocês podem ver aqui no estúdio, é muito bonito os pisos vinílicos. Sem falar que você começa uma obra e faz muito rápido, sem sujeira e sem quebradeira. E também, precisou de gesso? Vá com a Totem, que eles são especializados em gesso, tanto no teto como divisórias de gesso. Mais fácil comunicação visual, tudo em painéis de LED, fachadas, adesivos e banners. Vai lá na Mais Fácil, que lá é mais fácil. Procura o Rafael, que ele dá um descontinho especial para quem está assistindo o Papocast. Online rastreamento de veicular e também ela cuida da sua residência, do seu comércio e da sua área rural. Vá na Quajoelma, faça um orçamento e cuide do seu bem, dos bens mais preciosos que você trabalhou tanto para conquistar com a online 24 horas. Qualidente, especializado em odontologia. Lá você encontra todos os profissionais especialistas na parte odontológica, desde a parte de restauração, canais, aparelhos e também especialistas em facetas e resinas, com o Dr. Alan Geber, o mestre da resina. Meu amigo, eu falo pra você, o cara faz o cara esculpe teus dentes, fica espetacular. E te dá uma aula. E te dá uma aula ainda, né? Você sai de lá, né? Sai de lá profissional. Sabendo tudo para proteger os seus dentes e não perder todo o seu tratamento. Vá com a Qualidente. Procure. Tá procurando qualidade? É na Qualidente. E Papocast, o podcast mais direto e reto da internet. Curte, compartilha e se inscreve no canal. E se você aí quiser patrocinar o Papocast, entre em contato com a gente, que a gente tem planos exclusivos para você. Quiser alugar o estúdio também, fale com a gente para fazer o seu podcast. Nós temos estúdios reversíveis, a gente muda o cenário, fica fantástico, botamos o podcast com a tua cara. Conta com a gente para poder te entregar a melhor qualidade em estúdios em Porto Velho. Voltamos. Uou! É isso aí, vamos tentar tomar um energético aqui pra poder, né, aguentar o ritmo. Você aí, ó, tá precisando tomar aquele energético? Ou mais. Ou mais, é isso aí. Meu amigo, cara, Pergunta aí quando eu tomo que energético. interessante esse teu trabalho. Quando você fala dessa questão da ruptividade, ela lembra Desruptividade, perdão. Ela tem muita questão da quebrança de barreiras também, né? Sim, sim, total. Porque quando você começa ou inicia, entende-se que para você começar essa ruptura, você precisa começar a quebrar os seus paradigmas, né? E explica um pouco pra gente como é que inicia essa quebra desse paradigma para ter para adaptar essa habilidade à pessoa. Essa pergunta tem a ver com um pouco com a pergunta do Giovanni, né? Liderança disruptiva é treinável? Sim. Sim, né? Acho que é parecido. Uhum. Sim, liderança disruptiva é treinável, né? Você pode buscar isso, né? É como uma habilidade. Liderança disruptiva é uma habilidade. Por que é uma habilidade? Porque, acima de tudo, é um entendimento. Primeiro eu preciso entender aonde que eu quero chegar. Tá? Liderança disruptiva não é um cara que pintou a parede de laranja na empresa dele e disse que agora a empresa dele é uma nova empresa. Hoje somos startup. Gostei. Ou colocou um sofá diferente, colorido, aqueles, como chama? Escorregador, tobogã. Não, liderança disruptiva não é isso. Você ofendeu o Google, você sabe, né? Desculpa, Google. Sorry. Mas não é isso. É claro que essas coisas elas vão compondo as mudanças ali, vão gerando impressões diferentes. Fato. Né? Gera essas experiências diferentes, impressões diferentes. Mas essa questão da construção de um ser disruptivo, ela primeiro começa eu entendendo onde que eu quero chegar. Perfeito. Sabe? Aonde que eu quero chegar como novo líder? É uma nova versão de mim mesmo. Essa semana eu trabalho também com essa questão de branding, né? Eu tenho um cliente no Nordeste, eu estive lá acho que umas 2 semanas atrás,
E eu tô construindo essa autoridade dele na internet do zero. Cara que nem Instagram tinha. E ele no offline é um cara gigante. Ele é um dos maiores fornecedores de smartphones do Brasil. Caraca. Do Brasil. iPhone, Xiaomi. Sim. E aí a gente começou esse trabalho com ele. Eu comecei esse trabalho com ele do zero. Ele era muito forte no offline, atende centenas de lojistas, centenas no Brasil inteiro, distribuindo smartphone. E era um cara zero online, zero digital. Ninguém sabe quem ele é. Ninguém no digital não, né? Uou. Na internet não. Então ele falou assim, cara, a gente se encontrou em Florianópolis no evento do mercado de smartphones que a gente fez. E aí ele falou assim, cara, gostei de você, gostei da tua mensagem, quero começar no online. E aí a gente começou o trabalho com ele. Então assim, esse trabalho com ele foi justamente a partir de uma pergunta que ele me fez que tem a ver com a tua pergunta. Ele falou assim, eu quero me tornar o maior, não só no offline, mas no online, eu quero me tornar o maior distribuidor de smartphones do Brasil e que isso seja conhecido. Virou a chave dele. Virou a chave dele. Ele entendeu o que ele queria. Então, assim, respondendo você, é isso. Primeiro eu preciso entender onde que eu quero chegar. Por que eu quero viver essa virada de chave na minha liderança? Sabe? E essas perguntas têm que vir a partir de questionamentos que você faz a você mesmo. Por exemplo, eu estou impactando os meus funcionários, os meus colaboradores? Eles se acostumaram com a minha liderança? Eles me veem de maneira comum? Porque se as respostas para essas perguntas forem sim, então tem um problema na tua liderança. Se ninguém que está perto de você está sendo transformado, se acostumou com a tua liderança, então tem um problema na tua liderança. Porque aí no caso a gente vai entrar na questão da liderança e da chefia, né? Então no caso aí o líder é aquele que trabalha junto pro crescimento do coletivo. O líder é o cara que tá te levando, eu gosto dessa definição, guarda isso aqui é muito poderoso também. Liderança disruptiva é o líder que te leva os liderados a um lugar que muitas vezes eles não querem ir. Mas quando eles chegam lá, eles te agradecem. Uou! Legal. Isso é ser um líder disruptivo. Ou seja, eu não estou vendo aonde isso vai dar. Mas quando eu chego lá e vejo aonde você me trouxe, eu digo, uau, era tudo que eu precisava. Isso é. Ou seja, se a tua liderança não está gerando transformação, então você não está liderando. Caraca. Perfeito. Que louco isso que você falou, cara. Assim, Tá eu gerando sou... transformação. Assim, agora eu quero voltar, aproveitar você, né? Aproveitar você porque eu sou, como eu te falei, eu sou o primeiro suplente de vereador em Porto Velho. E assim, hoje, eu não vejo tantos líderes disruptivos na política. Eu não vejo. Eu vejo muita gente fazendo feijão com arroz o tempo inteiro. Principalmente localmente. Eu vejo a nível de Brasil. Sim. Eu vejo. Consigo enxergar em São Paulo vários líderes disruptivos. Consigo enxergar em grandes centros, que são pessoas que lá ele é obrigado a ser disruptivo, ele é obrigado a ser por quê? Porque os votos das pessoas nessas grandes cidades não é voto no varejo, é voto no atacado. Porque ele não consegue chegar... Vou dar um exemplo pra você. Aqui um candidato a vereador em Porto Velho, ele se elege com 2.500 votos. Você com um grupo de 100 pessoas, né? Com 100 pessoas, liderando 100 pessoas, você chega a uma quantidade Você de faz um barulho. Um barulho de 3.000 votos. Em São Paulo, é o mesmo grupo de 100 pessoas, 100, 200 pessoas, que vai chegar a te dar 50.000 votos. Uhum. Então ele não vai acessar os 50.000 votos. O voto vai vir na internet, o voto vai vir... Moreira. O voto vai vir, né, de lugares, né? E não é... Porque aqui, as pessoas têm muito assim, pra mim votar na pessoa tem que conhecer ela. Em São Paulo, em Rio de Janeiro, em Bahia, você não vai conhecer o líder. Você vai votar porque você viu ele na internet, você gostou da imagem, do que ele comunica, de como ele é, de como ele tá apresentando ali. E é assim. 10% só vai conhecer o cara. Sim. E aqui não, aqui o povo quer ver, quer estar junto. E é difícil, vai chegar um ponto que as coisas começam a se afastar. E eu busco muito que as pessoas me conheçam também através da rede social e depois venham começar a me conhecer pessoalmente. Por quê? Porque eu não quero ser um político que tenha um grupo no cabresto, cara. Eu acho que isso é um tipo de política ainda do coronelismo, entendeu como é que é? Sim. E eu quero tentar mudar essa ideia aqui em Porto Velho, entendeu? Legal. E eu queria entender contigo como ser um político, um líder disruptivo aqui, que possa influenciar pessoas, né, localmente aqui na nossa realidade. Fenomenal. Você tocou num ponto que eu gosto também.
Vamos lá. Mais uma característica, tá? Mais uma característica de um líder, e aí vamos pegar no contexto da política, de um político disruptivo. Um líder disruptivo, um político disruptivo é alguém que entende sobre causas. Causas. Um dia me perguntaram assim, o que é uma causa? De maneira simples, causa é um grupo de pessoas que lutam por uma mensagem. Um movimento é isso, uma causa é isso, é um grupo de pessoas que lutam por uma mensagem. Então, a dica que eu te daria é, cara, se você quer ser um político disruptivo, lute por uma causa que não seja uma causa como a gente tá, essa palavra tá muito saturizada, uma causa de uma minoria. Não. Lute por uma causa que transcenda minorias. Uma causa que vai ser sobre gerações. E uma coisa que esses líderes políticos disruptivos entenderam é sobre isso. Eu estou construindo para mim e para as minhas próximas gerações. Então, quando, por exemplo, eu, que falo de liderança, ouço você, que é um político, me falando sobre causa, sobre movimento, sobre o impacto para a minha geração, para a segunda geração, para a terceira, para a quarta, para a 10ª geração, você é alguém que ganha meu coração. Você é alguém que ganha meu coração. Por quê? Porque você está falando de uma construção que não é para hoje. Sim. E líderes disruptivos nunca constroem para hoje. Por quê? Porque eles sabem que eles estão trabalhando para um impacto que transcende o hoje, que transcende a sua geografia. Você está entendendo? Então, por exemplo, por que esses políticos, né, que você citou aí, são das grandes capitais, exercem um trabalho muito forte no Brasil? Porque eles estão construindo para as próximas gerações. E esse é o tipo de linguagem de políticos disruptivos. Por que o pode citar o nome aqui? Pode. Por que o Lula foi o que foi? E ainda que a gente saiba, né, que muitas das coisas foram construídas dentro de uma falácia, mas porque ele usou o que os maiores estrategistas de marketing usam. Uhum. Essa comunicação que transcende o teu tempo. Eu não estou construindo para mim, eu estou construindo para as próximas gerações. E isso é uma coisa interessante. Por quê? Porque político, as pessoas entendem um pouco sobre o que é de fato político. O que é política? É gerir pessoas. É gerir cidades. Gerir pessoas. Isso é política. E as cidades é feita por pessoas. Por pessoas. Porque o Estado é feito por pessoas. Exato. É a organização das pessoas. Das pessoas. Simples é isso. Assim. Política é isso, é a organização das pessoas. Então, se você for pensar o verdadeiro sentido de política, eu faço política para as pessoas, com as pessoas, pelas pessoas. Isso é política. Isso é política. E aí, assim, respondendo a tua pergunta de maneira prática, como ser um político disruptivo? Cara, faça uma política que a tua mensagem principal seja as pessoas. Fato. E isso, eu já fui candidato, em 2016, 2020 e agora pretendo estar como pré-candidato agora novamente. E o que acontece, Lucas? Eu vejo muito isso nas pessoas, eu vejo muitos candidatos com conteúdo vazio, sabe? Sim. Com cara brigando porque colocou, por exemplo, um pardal no semáforo, pro cara não avançar o sinal vermelho. Aí o cara vai lá e fala, isso é a indústria da multa. Não, mano, tu só vai pegar a multa se tu atravessar o sinal vermelho. Depois das 11 horas da noite tá liberado, porque depois das 11 horas da noite a segurança vem em primeiro lugar. Mas assim, eu vejo pessoas buscando ascender ao poder com coisas pequenas demais. Pequenas. E isso me trouxe a 2016, que é quando eu fui candidato a primeira vez, porque eu estou na política desde os meus 16 anos de idade, eu tenho 37 anos, mas assim, quando eu fui candidato a primeira vez, eu não entendi essa questão da causa. Sim. E aí eu tentava procurar a minha causa. E aí, cara, eu perdi a primeira eleição, fiz 1.016 votos, fui muito bem votado ainda. Na segunda, eu já comecei a entender um pouco a minha causa, porque eu já estava inserido na minha causa. E qual é a minha causa? Sim. Os empreendedores de Porto Velho, de Rondônia, do Brasil. Eu acho o peso do Estado muito grande em cima do empreendedor. Eu acho que o Estado, ele te impede de crescer, te impede de gerar emprego, te impede de mudar a tua vida, de mudar a tua realidade, porque ele quer o quê? Te controlar o tempo todo. Sim, sim. E eu acho que os empreendedores, em qualquer área, tanto na área de, vou dar um exemplo aqui, de consultoria, você é um empreendedor na área de consultoria.
Minha esposa é empreendedora como advogada. O Giovanni é um empreendedor com o trabalho que ele faz aí de audiovisual, de técnico na parte de podcasters em Porto Velho. Então, assim, foi o primeiro, inclusive. Então, assim, o Lores é empreendedor no digital. E o que acontece? Aí você vem, vou dar um exemplo pra você. O Facebook, do nada, vai lá e bloqueia uma página dele. E ele sem segurança jurídica nenhuma. Quem é que vai responder por esse cara? Sim. Quem é que vai lutar por ele? Aí ele tem que procurar o advogado, entrar na justiça. Isso aconteceu já com várias pessoas. Sim. Com profissionais de nutrição, que estavam ali dando dicas ali. Verdade. Do nada o Instagram vai lá e pô! Te bloqueia. Fez. Aí você tem que pagar 5 mil para advogado, entrar com uma ação, com uma liminar. E beleza, tem que usar mesmo advogado. Só que por que o Estado não está atuando? O Estado quer o quê? Regulamentar as redes sociais. Em vez de dar apoio para as pessoas para trabalhar nas redes sociais, porque não, ele quer o quê? Ele quer controlar. Sim, eu posso te falar uma coisa sobre política, você tocou nesse ponto, esses dias eu estava pensando sobre isso. Se a gente for parar para refletir sobre a questão de quem constrói o Brasil, quem constrói as cidades, quem constrói os estados, e eu cheguei a uma resposta. Talvez de maneira rápida e prática as pessoas responderiam, os políticos, por causa da sua gestão. Mas não. Quem constrói o Brasil são os líderes. Líderes. Quem constrói o Brasil são os líderes. E aí, aonde quer que você exerça essa liderança, Você vai estar construindo. você vai estar construindo o Brasil. Então, eu cheguei a essa conclusão. Não, na verdade, o Brasil não é o que é, e não estou desmerecendo o trabalho dos políticos. Não, eu concordo contigo. E eu estou dizendo que se nós formos para a vida real, porque tem a vida ideal e tem a vida real. Se nós formos para a vida real, os construtores do Brasil, os pioneiros do Brasil são líderes. São líderes. Tanto A gente pode pegar um exemplo do Nelson Mandela, que era uma liderança, o cara estando preso não era político. não era Pronto. político. Exatamente, Verdade. perfeito exemplo. Verdade. E assim, essa liderança, quando você fala exercer essa liderança, ele vai exercer a liderança dele, da vida dele, ele vai empreender, ele vai gerar emprego, Vai gerar ele emprego. renda, vai gerar valor para as pessoas. Vai gerar valor para as pessoas, vai gerar valor. E eu acho que quando você gera valor para alguém, para o seu pequeno grupo, para o seu grupo, você está transformando o teu entorno, cara. Exato, você está construindo o Estou Brasil. todo arrepiado aqui, É. só de mais ter Tanto é que os políticos procuram E eu liderança. falo isso, cara. Quando eu falo isso, cara, você quer ser político? Tem gente que quer ser político para ter emprego. Exato. Entendeu? E aí é por isso que nós estamos A vivendo política essa virou merda. uma profissão. E é por isso que nós É. estamos vivendo essa merda. Porque o cara não foi treinado para aquilo, o cara não tem o dom para aquilo, o cara não tem o talento para aquilo, mas ele tem dinheiro, ele contrata toda a equipe dele e aí ele vai lá e vira político. E aí é onde acontecem as grandes atrocidades da política. Exatamente, Então exatamente. é isso que tem que mudar. Exatamente. Concordo contigo que no passado o Lula foi um grande líder, mesmo construindo tudo em cima de... Né, E assim, eu digo um ele grande poderia ter construído a líder. história dele. Eu digo um grande líder, exato, eu digo um grande líder porque ele foi inteligente em como comunicar sua visão. Como também o Bolsonaro também foi muito inteligente. Exatamente. Quando ele viu a oportunidade de ser presidente da República, usando o quê? Brincadeiras, porque começaram a tirar muito sarro dele na internet. Sim. O próprio Carioca foi o grande propulsor do Propulsor. Bolsonaro. E ele usou daquilo e falou, cara, peraí, eu não tô fora de moda não, porque tem pessoas conservadoras no Brasil, Sim. tem pessoas que são cristãs, tem pessoas que querem esse lado também. E ele foi também disruptivo nesse ponto, como Sim, líder. sim. A campanha mais barata da história do Brasil. Não, o que ele fez foi disruptivo. Foi totalmente disruptivo. Agora, eu só queria deixar um ponto aqui, gente, é porque eu tô muito cuidado com essas questões. Sim. É porque eu sei que são temas bem delicados. São. Sim, sim. Quando eu falo da questão do Lula, eu tô falando no sentido de visão. Visão. Perfeito. Ele foi um dos caras que foi mais inteligente em comunicar sua visão. Sabe por que eu digo isso? Porque você é dessa geração, nós somos. O Lula, ele foi tão inteligente que ele fez um país inteiro abraçar a visão dele. Um país inteiro abraçar a visão dele. Então, assim, a gente percebe a força de um líder quando as pessoas abraçam sua visão. Verdade. Entendeu? A gente percebe a força de um líder quando as pessoas abraçam sua visão. Então, quando eu digo dele, não é porque eu me simpatizo com ele, não. Deus Na é verdade, não me simpatizo. Deus é mais, Lucas. Mas não me simpatizo. Isso. Legal, bom saber, porque o pessoal já tava achando que tu era. Mas é isso, cara. O Brasil, a gente viveu uma era em que o Brasil abraçou a visão daquele cara. Sim.
ainda que construída por narrativa. Agora, deixa eu falar uma Saber- coisa, tá? Vou deixar bem claro pra você aqui. O Brasil, entre aspas, porque eu nunca abracei. Foi mesmo? Desde cedo. É, Nunca. Eu sempre olhei pra cara dele e falei... tem treta aí. barbudinho. É porque eu entendo de política sobre as narrativas. Pronto. Então, assim, quando eu tava desde os meus 16 anos, eu vi a narrativa dele. E assim, e aí o que acontece? Sempre convivi com deputados federais, com essa galera. E aí eu sempre fui muito curioso. Eu falei, bicho, o Lula é aquilo mesmo? Eu falei, rapaz, um cachaceiro mentiroso. Era o que o pessoal falava pra mim. Então, eu tinha uma visão que as pessoas não tinham. Exato. Ele passava uma visão diferente, entendeu? Nas câmeras. Vendida pela Rede Globo. Parabéns, Rede Globo, né? Que a Rede Globo sempre colocou governos e derrubou governos. Sim, sim. Porque a Rede Globo sempre fez. E assim, mas eu tinha essa visão de dentro. E eu falava, cara, como é que... Eu até hoje eu penso, como que as pessoas ainda são enganadas? Sim. Porque, cara, ele é um cara multimilionário. Sim, Ele, sim. a família dele é toda milionária. E quando você puxa isso, um político não pode ser multimilionário. Porque ele não tem comércio, ele não tem negócios, ele não tem nada. Como que ele é milionário? Como? É. Ganhando 30 mil por mês. É. Isso, a conta não Esses fecha. dias eu vi uma amiga falando assim, são ricos, olha que contradição isso, paradoxal isso, são ricos que ficam ricos por causa dos pobres. É, pô, e é isso que me indigna. Isso é É. muito paradoxo, Nossa, mano. velho. É um Não é porque rico... o cara tá produzindo. É. Ele não tá produzindo, ele não tá aumentando a quantidade de pessoas, não tá abrindo empresa, não tá abrindo fábrica, ele Tá não gerando pensando... renda. Nada, exato. Ele não tá contratando uma fábrica na China pra construir 50 milhões de aparelhos como a Apple faz, Sim, como a Samsung faz. sim. Ele não tá fazendo nada. E assim, o mais louco é que ele tá ficando rico por causa do pobre. É, pô. meu Do Deus. pobre. Isso é paradoxal, mano. É. Isso não entra na mente. Não. Um E cara que pagando fica de rico pobre. por causa do pobre. E Lucas, e pagando de pobre. É, E pagando de coitadinho. É isso que me irrita na política. é, É isso que as pessoas têm que começar a abrir um pouco o olho, cara. é. Oh, meu Deus do céu, mas é isso aí. Complicado. A galera tem que começar a entender. Mas é né? isso, Lucas. Resume pra gente aí esse finalzinho sobre liderança, sobre líder. Fala um pouquinho do teu negócio, entendeu? Legal. Né, pra te dar essa oportunidade de você falar do teu negócio, como as pessoas podem te procurar pra poder aprender isso, que tu treina as pessoas. Fala um pouco agora de você, nessa questão. Fazer o meu Isso. jabá aqui. Faz o teu jabá e... Pronto, aqui. Então, inclusive, convidar o pessoal. A gente está lançando uma imersão mês que vem Pô, que massa. sobre liderança disruptiva. O nome da imersão é Imersão Liderança Disruptiva. E eu sinto realmente que eu tenho uma missão de levantar uma geração de líderes disruptivos. Legal. É isso que eu quero na minha vida. Que massa. Eu quero levantar novos líderes e não só novos líderes, mas líderes que vão mudar a história da nossa cidade, do Brasil, enfim. Então, mês que vem, inclusive dia 20 de abril, a gente está lançando essa imersão, uma imersão para um grupo muito seleto. Não é a minha ideia fazer um eventão com um monte de gente, não. A minha ideia é fazer uma imersão para um grupo muito seleto. A gente Uma tá galera mais... Visando qualidade. visando qualidade. Legal. A gente está estudando ali um grupo de 40 pessoas, 50 pessoas no máximo. Top, show de bola. No máximo. É realmente, eu estou visando qualidade. Pessoas muito específicas vão participar dessa imersão e nós vamos falar sobre vários assuntos como cultura organizacional, branding, né? Massa. A importância do branding, né? A geração de valor. Eu olho para você, qual é o valor que eu percebo em você, né? Quando você olha para mim, qual que é o valor percebido quando você me ouve, Legal. quando você me vê. Seu- Então nós vamos falar sobre Isso é massa. isso é muito Gosto pra massa. caralho. Inclusive, é um assunto que eu amo. Eu cursei publicidade e propaganda, então faz parte um pouco do meu background. É mesmo, né? da publicidade e propaganda? Sim, faz parte um pouco do meu background. Então, falar sobre branding é um assunto que eu amo. Inclusive, a minha empresa é sobre branding, né? Legal. Então, 20 de abril a gente vai ter essa imersão, já deixar o convite para você que é empresário, você que é CEO, você que é comunicador, você que é líder. Cara, Você que é político? você que é político, boa, pô, você que é claro. político, Que quer ser político? aprender quer sobre também. liderança disruptiva, cara, esse é o teu lugar. Vai lá que vai ser um tempo muito poderoso de aprendizado. Então, dia 20 de abril já estendei aí o convite, a gente depois deixar o site, não sei se dá de deixar o site aqui pra galera ir lá acessar. Ainda vai no universo Fontoninha. Vai na Universidade do Ainda vou ainda vou. Então é isso, mas assim, falando um pouco sobre, né, essa minha mensagem, cara, se você me perguntasse qual que é a tua missão? Qual a tua missão? Levantar uma geração de novos líderes disruptivos, para transformar a nossa cidade, transformar o Brasil. E essa imersão é para isso. É dizer assim, cara, Rondônia tem um futuro brilhante.
tem um futuro brilhante. E nós queremos descobrir essas pepitas, essas pedras preciosas. Aonde estão os líderes disruptivos de Rondônia? Sabe, é como um chamado. A gente está tocando a trombeta. Aonde estão os líderes disruptivos? Aonde estão os líderes que estão construindo Rondônia? Entendeu? Então, essa é a minha mensagem, é isso que eu faço, né? Tem o meu Instagram que você pode ir lá me Qual que é? ver um pouco Fala aí. mais. @LucasRomulo com 2 L's. Show. Lucas, muito obrigado, tá? Cara, Obrigado mesmo por você. Aí, ó, apareceu lá o Lucas Romulo, lá, apareceu o nomezinho. Obrigado pela disponibilidade, obrigado pelos ensinamentos. E eu vou começar a trocar mais ideia contigo, a gente vai começar a conversar mais, tá? Vamos. Tá? Eu gosto desse assunto, eu acho legal. show. E, mais uma vez, perdão, tá? Por não ter falado com você. Ele levou. Tranquilo. Você tem um conteúdo de muito valor e eu acho que você está levando muito valor às pessoas. E eu quero aproveitar o teu gancho quando você fala assim, qual que é a sua missão? E qual que é a minha missão? A minha missão é levantar muitos empreendedores em Rondônia com valor, princípio, honra, para mudar a realidade deles mesmos, né? De si mesmo, e a realidade das suas próximas gerações. Porque o meu pai mudou a vida dele através do empreendedorismo e mudou a vida do meu irmão, da minha irmã, tudo através do empreendedorismo, cara. Legal. E assim eu aprendi. Genial. Então, assim, eu acredito que, como eu falei no começo, educação e empreendedorismo. E educação é tudo. Quando eu falo educação, é a parte de cima, empreendedorismo é uma parte, e aí a sua vem junto, sua liderança e... Quantos anos tem o chapéu? Meu pai tem um chapéu no Santo, tem 20 anos, tá lá. Uau. 21 anos. 21 anos. Uau. É o Siqueira. Quero mandar um abraço, Siqueira. Ele sabe a receita de tudo. Tudo. Ele que desenvolveu E detalhe, quando ele saiu de lá, que ele já saiu, voltou, saiu, assim, em alguns momentos, queria dar uma descansada, ele foi trabalhar em outros lugares, nunca levou as nossas receitas para outro lugar. Uau. Então isso é que fidelidade. Isso é fidelidade. O cara é um irmão. Hoje eu falo que o Siqueira não é funcionário do nosso, Siqueira é um irmão que nós temos lá no Sandubas. E Lucas, obrigado pela tua mensagem, obrigado por ter compartilhado, né, o teu tempo com a gente, que não deve ser barato, né? Mas vale a pena, porque vocês viram aqui. Agora vocês querem além, quer que o cara pegue na mão e te leve a lugares mais altos? Dia 20 de abril. 20 de abril. Lucas Romulo. Romulo. Vamos pra cima. PapoCast, o podcast mais direto e reto. Se você não conhecia, agora vai conhecer o podcast mais direto e reto, tá na TV. Se você não conhecia, agora vai conhecer o podcast mais direto e reto, tá na TV. Os apresentadores aqui não dão bobeira, aqui o papo reto. Não vem falar besteira, chama toda a